João, eu me lembro de um aspecto do trabalho do professor Peri que mostrou que mais de 50% dos crimes que os criminosos relataram que não tiveram sucesso porque a polícia interrompeu o crime em andamento. Tá? E, apesar disso, a gente vê hoje defendido como teoria que polícia não funciona, que polícia não serve para nada, que polícia é parte do problema e não da solução. Então, isso é um absurdo lógico, né? É a mesma coisa que dizer que médicos não são importantes para a saúde ou professores para o processo educacional. Decorre desses 40 anos de enfrentamento dessa perspectiva da criminologia crítica, né, de base marxista sobre a visão da segurança pública. Por favor, dá uma explicação rápida do que é a criminologia crítica. Ela está conectada ao que eu falei aqui nesses 3 grandes grupos no início, nos anos 50, o que se compreendia como crime, que era ou crime político ou tumulto social, e o segundo grupo era o crime passional. Quando começa os anos 50 a tratar o crime econômico como a gente trata hoje, como o Major Toparian aqui destacou, né, que é esse crime cada vez mais comum que afeta ali as pessoas, esse debate ele tinha 2 matrizes anteriores para começar a interpretar isso. Uma era a criminologia de base psicológica, a outra era a criminologia de base política, que é a chamada criminologia crítica, que foi organizada pelos marxistas. O marxismo tem a pretensão de explicar toda a sociedade. Então, a explicação marxista para o crime era que o criminoso era alguém que foi vitimado pelo capitalismo por meio das privações sociais e, de alguma maneira, ele respondia àquela vitimização cometendo o crime, primeiro, para atender às suas privações sociais, segundo, como uma forma de revolta. Então, é um executor da justiça social. Exato. Inclusive, alguns autores, né, mais partidarizados chegam a chamar ele de um revolucionário. Ele ainda não sabe que ele é um revolucionário, né, um revolucionário em formação. Então, inclusive, até caberia ao partido discipliná-lo para canalizar aquela violência e aquela atuação, aquela disposição para a atuação para a revolução. Depois isso foi caindo, quer dizer, o que a gente tem de criminologia crítica hoje? Todo esse formato do revolucionário foi caindo, mas a perspectiva de que ele só é criminoso porque antes ele foi vítima de privações sociais, né, é o que está na base de descrever a sociedade, aquele argumento de que ele é vítima da sociedade. O que é um completo absurdo, porque do ponto de vista científico, se a gente precisa aplicar, se privações sociais explicam o comportamento criminal, a maioria das pessoas que passam por privações sociais teriam o mesmo comportamento, e não a extrema minoria sobre isso. E o contrário também seria verdade, as pessoas que não têm nenhum tipo de privação social não cometeriam crimes. É exatamente esse tipo de incoerência e de quase... Na verdade, a criminologia crítica não é uma teoria, porque uma teoria, a hipótese precisa ter sido comprovada. Ela é só uma hipótese de base ideológica, nunca comprovada, que estava disponível ali naquele panorama dos anos 50 e 60, e ela foi completamente prescrita nos países desenvolvidos. Né? A gente fala de criminologia crítica na Europa e nos Estados Unidos, olha, se estudava, pensava-se que crime tinha a ver com isso. Sabemos que não tem. O crime tem a ver com o quê, então? Tem a ver com comportamento. Né? E aí a gente avança para a descrição, para como enfrentar esse comportamento em série. É fundamental essa discussão aqui que o Major destacou, né, conectado com o que o professor Chiquida trouxe, que é, uma vez que eu sei que o comportamento criminal só é dissuadido pela ação da lei e pela ação da polícia baseada na lei, eu preciso o tempo todo, não dá para colocar um policial em cada esquina, um policial em cada lugar. Então, eu preciso o tempo todo ter a capacidade de priorizar e focar, e na hora de atuar de forma integrada. E aí eu quero destacar aqui de novo para o nosso ouvinte, é muito difícil fazer isso. É muito difícil eu reunir todas as informações que ocorreram sobre o crime, porque diferente dos dados sobre educação e saúde, esses dados não estão claramente disponíveis. Mesmo quando as pessoas registram o crime, há um grande número de subnotificação. Sabemos, por exemplo, que para cada um roubo registrado, provavelmente tem outros 2. Né? Para crimes sexuais, a subnotificação ainda é maior, é algo na casa dos 10 eventos, de cada 10, apenas um eu tenho registro. Então,
a informação que a população traz sobre quando ela foi vítima é muito preciosa e precisa ser muito bem tratada. Por isso que quando nós assumimos a secretaria, e o CICC, Morton, era um órgão que praticamente não exercia as funções do qual ele foi originalmente previsto, né? E aí nós reorganizamos o CICC, sob a liderança do secretário Derrite, para iniciar esse processo. Então, veja, a primeira informação é o que a população está relatando. Segundo, que são os dados criminais produzidos na delegacia e no 90. Sabemos que ele não é o total dos dados, porque existe uma grande subnotificação. Então, a segunda coisa foi buscar pesquisas de vitimização. O que as pessoas relatam sobre o que aconteceu com elas, ainda que elas não tenham registrado. E a terceira medida foi chamar o professor Chiquida para fazer essa pesquisa. Eu já conheci esse trabalho dele de décadas, mas ele nunca tinha conseguido fazer em São Paulo. E aí nós viabilizamos que ele fizesse. Eu conversei tanto com o secretário Derrite quanto o secretário Streiffinger, apresentamos desenho e os dois secretários aprovaram e a gente conseguiu dar apoio para o professor Derrite fazer. E isso não aconteceu em nenhum outro momento no país. Nós juntamos um diagnóstico profundo com 3 fontes diferentes, é o criminoso dizendo o que lhe afeta. Então, olha que interessante essa tua fala. O criminoso dizendo, a maior chance, aquilo que me dissuade, aquilo que eu tenho prejuízo é quando a polícia intervém. Eu tenho o cidadão dizendo o que mais lhe afeta, o que mais ele tem medo, e eu tenho as pessoas que já foram vítimas escrevendo. Na hora que a gente construiu esse diagnóstico, aí vamos para a lógica de priorização, quais deles é a prioridade e como atuar, é que entra o trabalho com as prefeituras, por exemplo. E aí nasce, quer dizer, o processo diagnóstico, prioriza e depois a autoridade política de permitir que isso seja feito, nasce o programa Muralha Paulista, que tem lá 18 focos, né? Então hoje está num decreto. Ele não só tem 18 objetivos, 18 indicadores, como ele me autoriza hoje a dividir essas informações com as prefeituras, o que não existia antes. Porque eu tenho que pensar, a figura do guardião envolve o policial militar, que é do Estado, envolve o guarda municipal, que é do município. Eu não posso, claro, do ponto de vista gestor, dizer são duas coisas diferentes. Mas conseguir fazer isso funcionar é um desafio. Que é um processo que o processo que você está descrevendo é o oposto ao processo que é vendido hoje pelo governo federal, como sendo o caminho, né? Que é a centralização do controle das polícias do governo federal. O que você está mostrando aí é justamente o oposto. É exatamente isso. Agora, eu vou aproveitar que você falou aqui da pesquisa do professor. Professor, o que o seu trabalho foi feito primeiro no Paraná, não é isso? E agora em São Paulo. O que o seu trabalho mostra sobre a motivação dos criminosos e sobre a chance de sucesso deles? Então, vamos lá. Lembrando para o nosso público super qualificado que os cursos são a probabilidade de ser preso, né? E aí a probabilidade de ser preso em São Paulo é alta. 80% é a chance de sucesso. Mas os outros estados que eu fiz, o Paraná, Rio Grande do Sul e outros, que eu não consegui a estatística representativa, mas esses outros 2 eu conseguia, eu pude publicá-los, 95% e 98% de chance de sucesso. Então, São Paulo, as forças de segurança pública do estado de São Paulo estão de parabéns, porque igual foi colocado aqui na mesa com muita pertinência, nós não temos como recursos para colocar um policial em cada esquina, né? Então, só para esclarecer, quando um criminoso tem 98% de chance de sucesso, isso significa o seguinte: ele comete crimes impunemente, ele quase nunca é preso. Então, essa é a probabilidade. Depois vem a intensidade da pena. Inclusive, né, o coronel Streiffinger, parabéns aí, né? Nós, inclusive, muita ideia dele também, né? A gente perguntou para o preso definir a pena, que agora sai um tal de pena justa aí, né? Então, muitos dos presos, quase metade, falaram que a pena estava... Ele sabe o que ele fez de mal para a sociedade. Então, enquanto o preso está falando alguma coisa lá no chão de fábrica, lá, digamos assim, alguns políticos e os especialistas de segurança pública estão falando coisas totalmente viesadas que não têm sintonia com o mundo do crime. Deixa eu só ver se eu entendi esse ponto. O senhor está me dizendo o seguinte: quando o senhor pergunta ao preso, usando mecanismos para
garantir que o preso está falando a verdade, não está criando uma narrativa qualquer. Quando ele tem essa oportunidade, ele reconhece que a pena que ele recebeu, Exatamente. que setores do nosso Estado dizem que é excessiva, o preso diz, não, eu mereço a pena porque pelo crime que eu cometi. Mota, perfeito. Nosso público qualificado. Olha, eu fico achando os resultados, os primeiros estudos há 26 anos atrás, eu falei, será que eu estou errado? Aí eu repliquei em outros estados e vi que estava batendo as coisas de norte a sul, leste a oeste. Nós fizemos também no Acre só com mulheres. Então, a probabilidade de ser preso é muito alta, né? Infelizmente, a gente tem muito delinquente aí na rua. A intensidade da pena praticamente não existe. Não existe, né? Porque só um pouquinho, Mota, uma porta giratória, né? O custo operacional é muito baixo. O benefício para quase a totalidade dos presos que responderam estão menores, os benefícios estão maiores do que os custos do crime, né? A pessoa recebendo, em média, R$ 46.373. Inclusive, o pessoal até brincou depois do seu programa, que é o primeiro, falou, professor, para onde que eu mando o currículo, né? Brincando, naturalmente, porque as pessoas têm travas morais. Isso é importante que se diga. Aqui, todos na mesa, eles têm política de Estado como condição sine qua non para que a pessoa não migre para o crime, qual seja. Família, escola e religião. Essas travas morais estão muito fragilizadas. Então, o custo de oportunidade e operacional são muito baixos. E a perda moral. Então, quando a gente pergunta para eles o que ele mais sentiu ao ser preso, quando a casa caiu, que aí foi muito bem dito, a maioria por ação efetiva da polícia, né? O quadro das Forças de Segurança Pública do Estado de São Paulo é muito efetivo, né? É muito efetivo, vis-à-vis outros estados, ele consegue prender muito mais, só que prender é uma coisa, aí depois vai na audiência de custódia, vai não sei o quê, é solto, então fica enxugando gelo. E quando a gente pergunta a coisa que o preso mais sentiu, a perda moral. Uma distância cavalar entre nas estatísticas do artigo, vocês vão ver, quase 60%. Aí depois a questão da intensidade da pena, né? Porque não tem intensidade da pena e outras coisas mais. Então ele está preocupado ainda com a perda moral dele, com a reputação. Porque a chance de ser preso é muito baixa e a intensidade da pena praticamente não existe. E aí eu volto a dizer, né? Aqui ninguém está falando que preso bandido bom é bandido morto, no sentido ipsis literis da palavra, e muito menos que bandido é vítima da sociedade. O que a gente fala é que a lei de execução penal não exclui a dignidade humana, mas ela tem que ser executada para que essa pessoa seja dissuadida a cometer o crime. E não é aquilo que a gente está vendo, efetivamente, com esses presos, que representam a população, a maior população carcerária do Brasil está aqui. Então, a história que os próprios presos contam eu fui para o crime porque eu ganho muito dinheiro, a chance de eu ser preso é pequena e se eu for preso eu fico pouco tempo na cadeia. E exatamente. E dessa vez, graças os brainstorm que nós fizemos junto com o pessoal do INSPER, também tem a Luciana Yang lá, né? O INSPER sensacional, a SAP e também o CICC. Dessa vez nós perguntamos para eles, né, quais seriam as políticas de Estado para eles não irem para o mundo do crime. Mais educação, emprego com remuneração próxima desse valor. Não é brincando, mas é seriedade. Subiu o salário mínimo para R$46 mil. Uma coisa desse gênero. Mas dessa vez nós perguntamos qual seria a punição crível, né, no sentido de fazer com que ele não fosse para o mundo do crime de forma espontânea e de forma induzida. Aí surgiram, né, de forma espontânea e induzida, a mesma classificação. Pena de morte, primeiro lugar, no empate técnico, porque tem 5% de margem de erro aí, com prisão perpétua. E depois ponta a ponta. E ponta a ponta, só para esclarecer para o nosso público, é aquela que pegou 30 e 30, não tem saidinha que eu acho que já deveria ter saído do mapa da lei de execução penal aí. Infelizmente, não tem essas coisas todas, e a gente tem que pensar em dissuadir essas pessoas, né? E eles mesmos estão falando a pena de morte, prisão perpétua e ponta a ponta. As três não existem em nossa Constituição. E os nossos, eu até costumo falar isso nas apresentações, que é o esquema LORD. LORD é o seguinte, lógica, da racionalidade do delinquente econômico.
Aí eu faço um fluxograma, coloco essas características pujantes e coloco uma pessoa carregando R$ 46.373. Aí a pessoa um dia me perguntou na palestra, por que você colocou Lorde, professor? Eu falei, porque esse sujeito aí de R$ 46.373 aí é até para você fazer o enfrentamento com muita política pública, polícia efetiva, você consegue. O problema é o Lorde. É aquele que está vestido de terno lá em Brasília ou então nas esferas públicas, municipais, estaduais, falando que o pobre, a pessoa preta, a pessoa assim, desempregada, está migrando para o crime, então tem que mexer com a distribuição de renda. Melhorou a distribuição de renda no Brasil em vários pontos e a criminalidade explodiu. Então o diagnóstico está errado, porque a forma de enfrentamento tem que ser dissuasório também. Lógico que educação, família e religião é a condição sine qua non. E é importante dizer o seguinte, os freios morais, eles atuam sobre a maioria das pessoas. Você não precisa fazer política pública para estimular os freios morais como política de segurança, porque ele é um mecanismo natural. A política de controle do crime, a política de segurança pública, é sobre aqueles sobre quais os freios morais não tiveram efeito. Isso é importantíssimo. Então, não faz sentido o Estado querer substituir a família, a religião e, principalmente, boa parte dos estudos, principalmente de perspectivas psicológicas ou mesmo aqueles que tentam avançar para ver relações de psicopatologias com crime, ninguém é conclusivo. Todos eles, a única conclusão possível é dizer que o que leva o indivíduo a não aceitar os freios morais ou então não se submeter às regras sociais é algo endógeno, que é uma grande incerteza sobre o que exatamente starta ou permite dois irmãos gêmeos que tiveram a mesma condição social, seja sem nenhuma privação social ou com muita privação. Um se transforma num filântropo, o outro... Quem fala muito bem isso é o Stanton Seminole. Exatamente. O livro dele, A Mente Criminosa. Veja, a ciência ela é feita de verdades provisórias. A verdade, hoje, no mundo da ciência, o consenso é de que não há nenhum mecanismo confiável de evitar que alguém queira cometer o crime. O único mecanismo confiável é, uma vez que esse indivíduo existe, é dissuadi-lo. É criar uma ameaça para ele. Crível. Se ele cometer um crime, olha o que vai acontecer com você. E essa ameaça é um outro erro que eu vejo bastante de alguns estudos, agora mais recentes, é de que eles dizem o seguinte, se você tiver um impacto, política de trabalho, aumento na renda média, tem... Não, meus amigos, esse efeito só vai... Ele tem um efeito marginal, porque ele só vai ter um efeito sobre o indivíduo que não se preocupa em cometer crime, se a perspectiva da prisão for real. Se a perspectiva da prisão for real, veja, hoje ele sabe que ele consegue 46.500. Poderia ser 4.000. É que o incentivo é alto, mas o incentivo, mesmo sendo baixo, ele ainda assim o motivaria para o crime se o custo, se a probabilidade de prisão for pequena. Porque ele não tem esse freio moral. Sempre vai ser mais fácil cometer um crime do que trabalhar, né? Então, veja, na medida que ele vai até... se ele descobre que tem 46 mil, mesmo que você tenha um salário médio de 80 mil, para ele continua sendo vantajoso 46, porque qualquer outro mecanismo marginal, como salário, efeito, só vai conseguir gerar algum efeito, como o próprio nome diz, é marginal, se o efeito principal realmente está sendo produzido nesse momento, que é ele temer a probabilidade de ser preso.